Então, nós vamos hoje trabalhar um pouco mais com a evolução do direito internacional privado, falando sobre a teoria dos estatutos, que é uma das matérias mais importantes para a compreensão do que seria essa busca pela norma técnico-jurídica para ser aplicada no caso de um conflito espacial de normas entre pessoas e nacionalidades diferentes. Ou seja, justamente para se buscar uma solução que o direito interno de cada Estado não dá de forma definitiva, mas apenas dá de acordo com a sua visão unilateral de Estado, muitas vezes na proteção, obviamente, do seu nacional. A esse respeito, na aula da semana passada, nós falamos alguma coisa sobre a questão da oscilação, da variação entre os critérios que foram sendo encontrados para se justificar qual seria a lei aplicável. Porque, em virtude dos impérios universais, e Roma foi o último dos impérios universais da antiguidade, nós vimos que o grande critério que prevalecia é o critério da territorialidade, e que o romano, para estabelecer uma uniformização organizacional, ele se relacionava com o estrangeiro por um outro conjunto de normas que não era o ius sivi, era o ius gentium. E mais ainda, que o romano, em virtude da extrema expansão que o Império Romano teve, desde as Ilhas Britânicas até a divisa com a Índia, ele acabou tendo também que estabelecer normas de nacionalidade um pouco diferentes daquelas que ele já adotava. Porque o cidadão romano ele tinha uma proteção diferenciada das pessoas que tinham nascido em Roma. Mas muitas vezes, fora de Roma, perdoe-me, mas muitas vezes pessoas nasciam fora de Roma porque os seus pais, pai ou mãe, normalmente o pai, estava designado para realizar uma missão a serviço do governo romano, e o filho nascia naquele lugar onde ele estava realizando a missão. E surge também, então, com isso, uma ideia de se estabelecer o ius sanguinis como critério de nacionalidade. A pessoa não nasceu na cidade de Roma, não nasceu nos arredores de Roma, mas como nasceu dentro do Império Romano, esta pessoa pode ser considerada de nacionalidade romana porque o seu ancestral, isto era o ponto principal, era uma pessoa nascida na cidade de Roma. E aí surge então a distinção entre o ius soli, o local onde a pessoa nasce, de fato, para fins de nacionalidade, e o ius sanguinis, a questão da nacionalidade em razão dos laços biológicos com os ancestrais. Bem, só que quando Roma foi destruída, quando houve a derrocada de Roma, nós vimos também na semana passada, ainda fazendo uma rápida revisão, nós tivemos um esfacelamento dessas ideias e um esfacelamento da vigência do direito romano no continente europeu, porque os povos bárbaros começaram novamente a ter os seus governos fortalecidos. E ressurge então a chamada Lei dos Invasores, que nós conversamos aqui. E com isso ressurge a ideia anterior de um império universal, que é a ideia da personalidade da lei. Ou seja, a pessoa ela pode invocar a lei do local onde ela nasceu e leva a lei consigo. É a ideia da personalidade da lei. Isso gerava uma série de complicações quando se falava em contratos comerciais ou no comércio marítimo e mesmo no comércio terrestre, quando pessoas de origens territoriais diferentes invocavam leis diferentes a serem aplicáveis para aquele tipo de contratação. Além disso, nós devemos lembrar que a grande maioria do povo europeu naquela época era constituída de pessoas analfabetas e, por conta, um direito fundado em normas escritas, como era o caso do direito romano, não era um direito seguido fielmente pelas grandes massas. Pelo contrário, os povos bárbaros eles se sujeitavam a normas costumeiras, ao chamado direito consuetudinário.
que era transmitido de geração para geração, muitas vezes pela simples tradição verbal, já que pouquíssimas pessoas liam e escreviam. Esta situação fez com que esse princípio da personalidade gerasse uma série de confusões. Imaginem vocês como uma pessoa poderia provar qual era a sua lei perante a outra pessoa. Ou confiava na palavra dela, ou não confiava na palavra dela. Porque dois comerciantes, muitas vezes, que não tinham uma cultura de leitura e que eram analfabetos ou semi-analfabetos, ainda mais comerciantes de línguas diferentes e que buscavam o comércio através de uma aproximação de linguagem dentro do possível, era uma situação muito complexa, venhamos e convenhamos. A insegurança pública gerada com o fim de um exército só determinado, de um conquistador controlando as estradas e as vias de acesso, também acabou gerando um outro movimento, que também justificou o sistema econômico que estava se fortalecendo na Europa continental, que era o sistema do feudalismo. Porque os feudos eles tinham que também se proteger contra os invasores, e nós falamos isso. E com isso o princípio da personalidade das leis, que foi revigorado pelos bárbaros, acabou de novo cedendo espaço ao velho princípio da territorialidade. E aí falamos ainda mais um pouquinho sobre essa questão do feudalismo, quando na semana passada rememoramos a situação da admissibilidade de um estrangeiro dormir ou adquirir mantimentos dentro de feudos. E aí falamos, inclusive, do surgimento histórico do princípio da boa-fé objetiva, que é hoje tão decantado no direito civil e no direito empresarial aqui no Brasil e também em vários países da Europa. Esse princípio da boa-fé objetiva tem origem justamente na recepção de estrangeiros em feudos. Eu até passei para vocês a fonte de pesquisa que eu tive para chegar a essa informação. Mencionei até o livro que é Feudalismo e até disse que eu falo sobre esse assunto num livro de minha autoria que se chama Confiança Contratual. Bem, aí nós falamos um pouquinho sobre a questão do fortalecimento das cidades, porque o fortalecimento do feudalismo também contribuiu para o fortalecimento das cidades e das grandes cidades, que eram chamadas de estados-burgos. Não estado no conceito do modernismo, mas no conceito de municípios fortes. E cada burgo tinha o seu, abre aspas, estatuto municipal e vigorava, mais uma vez, a ideia de territorialidade. Mas falamos que essa ideia de territorialidade gerava insatisfação dos estrangeiros, principalmente nas cidades onde a economia era baseada não apenas na agricultura, mas fortemente no comércio com as grandes feiras, como é o caso de Veneza, de Bolonha, as repúblicas do norte da Itália, né? E aí mencionamos que, como a igreja já tinha uma influência muito grande sobre os governantes de vários lugares na Europa, a igreja que estava restabelecendo o direito romano escrito para construir as suas regras internas que deram origem ao direito canônico, essa mesma igreja fez isso com os glosadores. E os glosadores também foram muitas vezes nomeados como juízes de confiança desses governantes para julgarem uma série de casos, inclusive casos envolvendo pessoas de nacionalidades diferentes. E aí falamos na aula passada, terminando esse remake da aula passada, é muito ruim fazer uma síntese assim, mas é necessário para que vocês não se percam, que a ideia de direito internacional talvez tenha como grande precursor, segundo alguns autores, o glosador Áudricos, que é o autor da Magna Glosa, do Corpus Iuris Civilis. E ele, no século XII, ele estabeleceu uma regra de conflito espacial de normas. Se eu tenho duas pessoas invocando as leis de seus territórios de origem, diz Áudricos, o juiz deverá decidir por aquela lei que for a mais preferível.
no sentido de mais útil para solucionar o caso. É uma visão extremamente subjetiva. E é uma visão que procura, de certa forma, uma solução que agrade não apenas ao comerciante de Bolonha, Aldricus era de Bolonha, mas também ao estrangeiro que ia ali comercializar, que ia ali adquirir produtos ou vender produtos, mercadorias, especiarias, mantimentos e assim por diante. Então, essa fórmula que Aldricus colocou foi muito interessante e relativizou a força da territorialidade dada pelos estatutos municipais. E também, de certa forma, deu algum prestígio àquilo que os estrangeiros tanto invocavam, que eles até conseguiram, durante um bom tempo, a possibilidade deles decidirem com o comerciante local qual lei deveria ser aplicável, afastando assim o Estatuto Municipal. Bem, essas foram as ideias que nós conversamos na aula passada. E eu terminei a aula passada enfatizando que, por conta da preferência mesmo dos glosadores e, obviamente, dos governantes dos burgos para a fixação da territorialidade como regra, dois grandes critérios foram adotados, que até hoje são adotados no nosso direito internacional privado. A lex loci delicti ou illiciti, que é a lei a ser aplicada como sendo aquela aonde o ato ilícito, seja ele penal ou civil, foi consumado. A lex loci delicti ou illiciti. E a outra, a lex loci contractus, que estabelece que a lei que será aplicada numa relação contratual será a lei do local em que o contrato foi assinado pelas partes ou foi concluído pelas partes para ter a execução das suas obrigações. O Estatuto da Liberdade, que eu falei na aula passada, era uma espécie de relativização da lex loci contractus, admitindo-se, excepcionalmente, que as partes pudessem indicar qual lei seria aplicável. Tanto indicar quem seria o juiz, como indicar qual seria a norma de direito substantivo aplicável. Vejo assim as origens importantíssimas que a ideia das teorias dos estatutos nos trazem para os nossos dias. E diante dessa rápida revisão, eu pergunto se vocês querem fazer alguma questão ou se eu posso entrar na temática da aula de hoje. Por mim, pode entrar na temática nova, professor. Então, tá bem. Ninguém quer fazer nenhuma observação? Então, está bom. Então, vamos seguir. Concordo. Pois não? Concordo, professor. Deixa eu ler aqui. Não, beleza. Você terminou falando do Estatuto da Fé Jurada, do Estatuto da Liberdade. Isso. E aí você ia seguir, acho que para o Estado moderno? Isso. Agora eu vou justamente fazer a evolução para a gente chegar no direito internacional privado moderno e contemporâneo. Entendi. Exatamente. Bem, mas sobre a lex loci delicti e sobre a lex loci contractus eu falei na aula passada, né? Ou não? Acho que eu não lembro de você falar disso na aula passada, mas talvez eu esteja errada. Bem, então apenas só para reforçar um pouquinho essa passagem. Como havia um conflito muito grande, então, sobre a aplicação da lei pelo comerciante local, da sua lei local, e pelo comerciante que estava indo até o local adquirir ou vender mercadorias, que aí procurava aplicar a sua própria lei, se dava tanto no comércio terrestre quanto no marítimo. A grande solução qual que seria? Vou favorecer quem? O comerciante local ou o comerciante que está indo até o local? E havia ainda o problema dos governantes de burgos, que preferiam, obviamente, a aplicação do seu estatuto municipal, do estatuto do burgo,
para ser aplicável, o que obviamente favoreceria o seu próprio comerciante. Mas até mesmo diante da insatisfação dos estrangeiros com relação a essa ideologia, os próprios governantes de Burgos se viram forçados a relativizar isso. E então surge a ideia de que a lei que será aplicável para um contrato será a lei do local em que ele for celebrado. É a Lex Loci Contractus, que eu escrevi para vocês. Mas isto pode ser relativizado se as partes de comum acordo resolverem estabelecer uma outra lei a ser aplicável. Isto é uma evolução fantástica para aquela época, percebam vocês, porque eu estou, de certa forma, reconhecendo que o Estatuto Municipal poderia ser afastado pela livre vontade dos comerciantes envolvidos na contratação da mercadoria. E isso se dava em virtude do Estatuto da Liberdade. Então, o Estatuto da Liberdade era uma fórmula a ser adotada para que essa relativização facilitasse o comércio. Era esse o grande objetivo. Professor. Oi. Eu olhei aqui e você falou cláusula de foro e de direito substantivo, que pode ser eleita. Que começa com o comércio terrestre. É isso mesmo. Isso mesmo. Que bom, que bom. Então está aí anotado, só está então fortalecido mais uma vez isso aí. Bem, depois de Áudricos, obviamente, outros glosadores se notabilizaram. E mais do que isso, essa questão de se decidir qual lei deveria ser aplicada, se a do local onde foi realizado o ato comercial, e eu estou falando aqui ato comercial no sentido lato, não no sentido exclusivo do direito empresarial, por favor. Ou se deveria ser aplicável a lei do estrangeiro, era algo que começava não apenas a gerar uma certa polêmica pela repercussão econômica do tema, como também pela repercussão política do tema. Porque imaginem vocês, o governante de um burgo que governava aquele território, mas aceitava a aplicação de uma lei de um outro lugar qualquer. Como vocês podem perceber, não é uma coisa tão simples, então, de ser analisada. E com isso, a ciência jurídica começa a ganhar força na discussão desta temática, tá? E na discussão dessa temática, nós temos algumas escolas que lançam teorias próprias dos estatutos que têm, em primeiro lugar, por objetivo não criar soluções que sejam universais e favoráveis à sociedade internacional daquela época, mas criar soluções que sejam ao mesmo tempo favoráveis para a sua nacionalidade e que possam não afastar os estrangeiros interessados em manter relações comerciais com essa nacionalidade. Então, aqui eu vou destacar 3, mas há várias teorias dos estatutos que são muito famosas. Eu estou destacando 3 porque essas 3 são lembradas por praticamente todos os autores de direito internacional e, mais do que isso, a matéria da aula de hoje, fiquem vocês sabendo, já foi objeto até mesmo de exame de ordem. Lex Loci Contractus, que eu lembrei para vocês há pouco, e Lex Loci Delicti, já foi objeto de exame de ordem de primeira fase. E algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês, apesar de dizer respeito à história do direito, já foram questionadas em exame de ordem de primeira fase. É claro que aqueles já fizeram exame de ordem já não estão mais pensando nisso, mas então já fiquem espertos que pode cair num concurso público que vocês queiram fazer no futuro também. Bem, eu vou me referir aqui pela ordem cronológica para que a gente possa evoluir para chegar num direito internacional privado daquilo que nos interessa. Mas vocês já puderam perceber que algumas coisas nos interessam, embora estejam apegadas ao passado. Então, vamos falar sobre as outras teorias dos estatutos. Vamos falar começando pela grande teoria que se formatou desde logo por conta da necessidade dos grandes burgos em receber as feiras internacionais europeias. E aqui estou me referindo, obviamente, então, a Veneza, a Bolonha, a Florença, e, obviamente, com relação a essas grandes feiras,
precisávamos ter grandes soluções que fossem ao mesmo tempo satisfatórias para os governos locais, para os comerciantes locais e que fossem satisfatórias para que os estrangeiros pudessem ir até ali comercializar mercadorias. Então, diante disso, vamos começar falando da escola italiana. A escola italiana, ela tem uma repercussão e uma força, obviamente, notável, e principalmente a partir do século XIII e do século XIV. Né? E tem como grandes nomes dessa escola outros glosadores. E eu aqui dou um destaque muito grande para Bartolo de Saxo Ferrato. E também para Baldo. Mas Bartolo de Saxo Ferrato foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores nomes da glosa na história do direito. Bartolo, ele acabou justamente lançando a discussão sobre a aplicação da lei do estrangeiro ou não no território, no caso de Bolonha, porque Bartolo também estava bem relacionado a essa escola de Bolonha, né? E Bartolo resolveu criar uma regra, desde logo, muito importante para início de conversa. E era uma regra que tinha relação, mais uma vez, com algo que nós estamos falando desde a primeira aula e que vocês vão matar de cara. A regra é locus regit actum. O que é que significa esta regra? O local é que rege o ato. Ou seja, a lei do local é que rege o ato. A lei do local é que rege o ato? Que ato? O ato jurídico. Qual ato jurídico? O ato jurídico de comercializar mercadorias. Então, de comprar, de vender, de tomar emprestado, de restituir o empréstimo. Locus regit actum. Pergunto para vocês, isso está prestigiando qual princípio? O princípio da personalidade ou o princípio da territorialidade? O que é que vocês acham? Territorialidade. Da territorialidade, evidentemente. Então, a ideia da territorialidade volta com uma força muito grande através da escola italiana. E a escola italiana, ela acaba trabalhando com esta ideia da territorialidade, tanto com relação às coisas, como com relação às obrigações. Por que eu estou falando aqui de coisas e obrigações? Porque a ideia de territorialidade do locus regit actum gera consequências de acordo com o objeto da relação jurídica. Se o objeto da relação jurídica é um bem imóvel, é, portanto, um bem de raiz, e vocês já viram em direitos reais que os bens imóveis, por natureza, são o solo, o subsolo e as jazidas, mas que a lei também prevê outras possibilidades de bens imóveis, basta dar uma conferida sobre isso no Código Civil Brasileiro, você verá isso ali. A ideia que foi colocada por essa escola e por Bartolo e Baldo foi que locus regit actum. Ora, se eu estou discutindo posse e propriedade de um imóvel, a lei a ser aplicada será necessariamente a lei do território, locus regit actum, em que o ato de posse ou o ato de exercício da propriedade está sendo debatido, porque o imóvel é um bem de raiz. Mais uma vez, uma regra protetiva, uma regra de conexão protetiva da territorialidade. Regra de conexão. O que é uma regra de conexão? É a regra que vai definir a solução técnico-normativa no conflito espacial de normas entre pessoas de nacionalidades diferentes. E surge assim, então, a lex recite. Surge assim a seguinte ideia: toda discussão de posse ou propriedade de bens imóveis, e aí nós podemos ter essas discussões judiciais por várias medidas que vocês já viram em direitos reais. A ação de manutenção da posse, a ação de reintegração da posse, o interdito proibitório, que são as três principais medidas possessórias, embora não sejam as únicas. Há um rol grande, inclusive, de medidas possessórias, como vocês sabem.
E ainda as regras para defesa da propriedade, como a ação reivindicatória, como as medidas decorrentes de ação demolitória, como as medidas decorrentes da ação demarcatória e assim por diante. Tudo que envolve, portanto, a individualização e a proteção de bens de raiz. Toda essa matéria de direito substantivo, diz a escola italiana, deve ser regida pela locus resti actum e, como o imóvel não pode ser retirado daquele território, será necessariamente aplicável a lex rei cite, isto é, a lei do local do imóvel. Então, pouco importa onde está localizado o imóvel. O imóvel necessariamente será aquele território dele, a lei a ser aplicável. Ah, mas e se a nacionalidade da pessoa, uma é de Atenas e a outra é da Tunísia, mas o imóvel está em Bolonha? A lei que vai ser aplicável é a lei do imóvel, não é a lei do tunisiano, não é a lei do ateniense, é a lei do local do imóvel, lex rei cite. Mas a escola italiana, ela acaba observando que com relação às obrigações, isto é, com relação à discussão de obrigações de dar, fazer e não fazer, portanto, aquela relação jurídica que constrange o devedor ao cumprimento de uma prestação, a escola italiana sustenta que, com relação às obrigações, nós podemos ter como regra locus regit actum, mas como exceção é possível que as partes, em virtude da sua liberdade contratual, assumam pelo Estatuto da Liberdade uma outra solução cabível para esse tipo de caso. Então, aí, nós poderíamos ter, eventualmente, a aplicação excepcional da lei estrangeira, segundo a escola italiana. Essa fórmula, aplicação excepcional da lei estrangeira, é justamente a fórmula que nós temos no Brasil hoje em dia. Apenas para que vocês saibam disso, a aplicação excepcional da lei estrangeira. Ou seja, nós temos as soluções internas que o nosso direito oferece, mas nós podemos sim ter a aplicação excepcional da lei de outro estado dentro do território brasileiro. Bem, essa questão, como vocês podem perceber, de se distinguir as questões de posse e propriedade de um lado pela lex rei cite e se distinguir as questões obrigacionais por outro lado, com a possibilidade das partes saírem do locus resti actum, possibilita, então, que seja desenvolvida uma outra perspectiva de regra de conexão, que seria a perspectiva ligada ou a lex doli de uma parte, de um contratante, ou a lex domicilii do outro contratante. Lex domicilii, entenda-se, lei do domicílio. Claro que se o domicílio de uma das partes é equivalente ao do local do contrato, isto não é apenas uma decorrência da locus resti actum, isso é mais do que isso. A lex domicilii se transforma na própria locus resti actum. Mas eu posso ter uma lei, um domicílio das partes que é totalmente diferente do local onde o contrato está sendo celebrado. Então, voltemos ao exemplo que eu dei agora há pouco, de um comércio feito em uma dessas grandes feiras italianas, envolvendo um ateniense e envolvendo um tunisiano, que era muito frequente naquela época, né? Qual lei seria aplicável? A lei de Tunis, a lei de Atenas ou a lei de Bolonha? Pela simples ideia de locus resti actum, nós teríamos como aplicável a lei de Bolonha, porque com relação aos contratos nós vimos, o locus resti actum gera lex loci contractus. Mas, em razão do Estatuto da Liberdade,
tratando-se de direito contratual, então não se está se discutindo a posse ou a propriedade de um bem, mas se está discutindo a prestação pura e simplesmente, a obrigação de dar, fazer ou não fazer, as partes poderiam, então, indicar uma outra lei. E era possível, até mesmo em caráter excepcional, em virtude do Estatuto da Liberdade, a adoção da lei do domicílio do tunisiano, por exemplo, ou a adoção da lei de domicílio do ateniense, por exemplo. Então, o Estatuto da Liberdade quebra essa ideia da locus resti actum e quebra, assim, a ideia da lex loci contractus. Bem, essas são as principais diretrizes da escola italiana. E a escola italiana, ela acaba, então, distinguindo o Estatuto Real, que é o Estatuto referente à posse e propriedade, e o Estatuto Pessoal, que é o Estatuto referente aos créditos e débitos decorrentes de uma relação contratual. Se vocês entenderam a escola italiana, passo para a próxima escola. Sempre vocês podendo me interromper quando vocês considerarem necessário. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui no chat, por isso que eu estou continuando, tá? Agora acho que tem alguma coisa aqui. Vamos lá? Pois não? Oi, professor. Peraí. Antes de você pular para a próxima, deixa eu ver se eu entendi essa. Então, toda essa discussão é que você foi para o moderno e depois você voltou, e aí eu fiquei um pouco confusa. Eu entendi que no Brasil a gente... as obrigações podem ser discutidas por meio da regra de conexão, e aí você liga a lei do estrangeiro, ou do local do contrato, ou do domicílio da outra parte. Isso é como a gente entende agora. Que é uma herança que nós temos da escola italiana. O que eu estou demonstrando para vocês, Isabela, é aquilo que nos interessa de cada um desses estatutos da Idade Média e da Idade Moderna. Então, o que acontece? A escola italiana tem uma contribuição muito forte em manter o critério da territorialidade. E ela mantém esse critério da territorialidade pela regra locus regit actum. Só que, para aplicar esta regra, ela cria 2 estatutos para fixar regras de conexão. E nós, brasileiros, nos inspiramos muito disso em nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá? O Estatuto Real e o Estatuto Pessoal. Com relação ao Estatuto Real, continua fortemente ligada à ideia do locus regit actum. Então, qualquer discussão de posse e propriedade passa pela regra de conexão, tratando-se de bem imóvel, da lex rei cite. Já tratando-se de questões de crédito e de débito, questões meramente obrigacionais, os chamados direitos pessoais, aí eu posso ter o afastamento da locus regit actum pelo Estatuto da Liberdade, admitindo-se até mesmo a aplicação da lei do domicílio de um dos contratantes, que às vezes podem nem ter o seu domicílio ligado ao local do contrato. Tá? Então, nós brasileiros, nós adotamos algo muito parecido com isso e adotamos toda essa nomenclatura que eu falei para vocês. Agora, é que é muito latinório, muita expressão latina. Né? Eu sou um pouco ruim com latim, mas beleza, entendi. Não, mas fica tranquila que eu também sou um pouco ruim com o latim, viu? A gente vai aprendendo mesmo. Isso que você explicou agora isso que você explicou agora sobre o Brasil é o que a gente tem de herança dos italianos, que funciona do mesmo jeito. Ou é a lei do lugar, ou é a lei de uma das partes, ou é a lei que eles escolhem. É isso? Isso, exatamente. A ideia é justamente essa. Para fechar o raciocínio direitinho, a gente tem que, infelizmente, trabalhar com essas expressões, porque essas expressões já são muito utilizadas, tá? Na advocacia internacional. Lex rei citae é o quê?
A lex recit é uma decorrência da locus resti actum para discussão da posse e da propriedade de bem imóvel. Posse, que aí esse é um dos institutos para a criação de regras de conexão que os italianos fizeram. Isso, exatamente. Então, essa é a grande virtude da teoria dos estatutos da escola italiana. Ela cria essa ideia de regras de conexão de uma forma mais científica e menos subjetiva, como era antes com o Aldricus, que também é de Bolonha, mas o Aldricus era muito subjetivado, né? O Bartolo já começa a criar uma regra científica, que é essa que eu estou falando para vocês, que não é uma regra, são várias regrinhas, na verdade, né? De domicílio são coisas. Não, a de domicílio é uma exceção dentro da escola italiana. A lex domicílio é uma exceção por força do Estatuto da Liberdade para se afastar a locus regit actum numa obrigação. Actum em obrigação. Isso. Tá. Beleza, eu vou botar aqui junto com os italianos. Se vocês me autorizarem, eu posso até fazer um resumo disso num PowerPoint e na aula que vem trazer para vocês. O que é que vocês acham? Ajuda? Para mim, é bom. Eu acho que atrapalhar ninguém atrapalha, então... Então eu vou fazer isso. Eu acho interessante, porque aí vocês vão estar com toda a matéria da teoria dos estatutos dada, e vocês vão verificar como é que fica dentro do conjunto da obra, né? Vamos assim dizer. Tá? Posso seguir, então? Pode. Obrigada, professor. Nada, Isabela. Que é isso? Estamos aqui para isso mesmo. Outra teoria estatutária muito importante que surge cronologicamente depois é a teoria da escola francesa. A escola francesa ela surge com propostas de regras de conexão no século XVI. Obviamente que os franceses queriam regras de conexão que fossem mais favoráveis para eles, né? Os italianos criaram regras de conexão mais favoráveis a eles, levando em conta a situação do comércio da época das grandes feiras. Os franceses, que já eram protagonistas na Europa quanto ao chamado debate político internacional daquela época, França, Inglaterra, Espanha e Portugal sendo pouco a pouco superados por França e Inglaterra, os franceses já tinham uma forte cultura. E a França, vocês sabem muito bem, é o grande berço da cultura ocidental moderna, enquanto a Grécia é o grande berço da cultura ocidental antiga. E os franceses, então, eles procuraram também, eles têm historicamente um direito extremamente desenvolvido, fundado nas normas escritas e, portanto, de procedência romana. Eles criaram também regras de conexão dentro dessa escola estatutária francesa. O Estatuto francês, no entanto, ele tem, obviamente, algumas fórmulas um pouquinho diferentes destas. Ele trabalha com os estatutos reais e pessoais como a escola italiana. Sim, trabalha. Mas a grande virtude, sem sombra de dúvidas, da escola francesa está no trabalho que foi dirigido por vários juristas, dos quais eu destaco Dumoulin, que eu vou escrever aqui o nome dele, que é o grande artífice do princípio da autonomia da vontade nas relações jurídico-internacionais. A grande contribuição da escola francesa está justamente em tornar aquilo que estava meio como exceção na escola italiana, no contrato, dando a ideia de autonomia da vontade algo bem mais forte nas relações jurídicas internacionais. Ou seja, Dumoulin sustentava que se nós tivéssemos um nacional francês, vamos colocar aqui, e um nacional de uma outra origem, vamos colocar um nacional alemão, por exemplo,
que a lei que deveria ser aplicável para o contrato não é a lei do território, que a locus resti actum, ela pode ser afastada sempre que as partes quiserem. Então, ao contrário do que dizia o Estatuto Italiano, onde apenas se admitia excepcionalmente o Estatuto da Liberdade, a escola francesa tem a virtude de incentivar o comércio internacional e fazer com que o estrangeiro seja mais despertado para o comércio com o francês, justamente dentro dessa ideologia. O que vale com relação à lei aplicável de contratos envolvendo pessoas de nacionalidades diferentes não é o território, mas o que as pessoas dizem que interessam a elas. Então, o Moulin ele é o responsável por uma aceleração do comércio internacional como regra de conexão a partir do princípio da autonomia da vontade privada nas relações internacionais. Com isso, o estatuto pessoal das obrigações continua existindo, obviamente, pela escola francesa. A escola francesa pega toda essa construção da escola italiana que eu falei para vocês, só que ela faz uma análise científica daquilo que lhe é mais interessante e prefere dar essa ênfase à liberdade contratual também quando o contrato diz respeito a pessoas de nacionalidades diferentes. Obviamente, dentro da própria escola francesa houve resistências a isso. Muito embora tenhamos o princípio da autonomia da vontade, D'Argentré ele lembrou da importância da manutenção da ideia de territorialidade para que o Estado francês não fosse extremamente afetado por leis estrangeiras nas relações de comércio. Mas isso acabou não acontecendo e o princípio da territorialidade, tão mencionado por D'Argentré e por aqueles que eram mais conservadores, continuou sendo mantido. Só que na parte contratual, ele foi extremamente relativizado, sem sombra de dúvidas. Quanto à escola francesa, alguma dúvida? Ou posso ir para a terceira escola? Por mim, tudo bem, professor. A terceira escola que eu gostaria de mencionar para vocês é a escola holandesa. A escola holandesa ela é uma escola que é muito mais lembrada nas obras de direito internacional privado do que nas obras de direito comparado, para falar a verdade para vocês. Mas ela tem uma contribuição muito grande e por isso que ela é tão lembrada no direito internacional privado. Em primeiro lugar, não estou falando apenas de Holanda. A escola é dita holandesa, mas na realidade eu estou me referindo aos Países Baixos. Então estou me referindo à região que hoje compreende aos atuais territórios da Holanda e da Bélgica. Obviamente, essa escola tem força porque o comércio dessa região é um comércio voltado para o mar, é um comércio fortemente marítimo. Até mesmo porque a dimensão territorial da Holanda e da Bélgica não é uma dimensão territorial extremamente grande. Em que pese a existência de mercados significativos para a Europa já naquela época, como Antuérpia, como Amsterdã. Qual que é a ideia da escola holandesa? Por conta de ela receber a Holanda uma série de comerciantes estrangeiros e não ter uma quantidade de comerciantes tão grande e não ter um território tão amplo, a Holanda ela preferiu ser extremamente nacionalista, vamos assim dizer, dando uma força enorme para o princípio da territorialidade. Então, a ideia holandesa foi trabalhar de novo com o reforço do princípio da territorialidade. Até aí você pode perguntar, Senise, até aí não tem nenhuma novidade. A novidade que tem é que o princípio da territorialidade ele poderia ser excepcionado não por uma regra jurídica propriamente dita, mas por um princípio de cortesia internacional. Surge assim a comitas gentium, que era, inclusive, uma das alternativas de exame de ordem em alguns exames atrás, a comitas gentium.
Qual que é a ideia da comitas gentium? Comitas gentium significa cortesia internacional ao estrangeiro. Então, é receptivo ao estrangeiro. Então, isso autorizava o comerciante holandês, por exemplo, por uma simples questão de cortesia, para agradar o estrangeiro e muitas vezes convencê-lo a celebrar o contrato, a afastar a lei do locus resti actum, que é a lei do princípio da territorialidade como regra de conexão. Então, a comitas gentium não é algo que era uma regra de objetivação. Para esse eu aplico a comitas gentium, para o outro não. A comitas gentium era uma regra de subjetivação, pelo exemplo que eu estou dando agora para vocês. Para esse eu vou ser cortês e vou aplicar excepcionalmente a lei dele. Para o outro, não necessariamente. Eu posso me valer da lei do território que eu consigo concluir o meu negócio. Então a questão aqui está ligada muito mais à facilitação da celebração do contrato do que propriamente a uma regra que tenha uma objetivação cartesiana, ou que tenha uma lógica cartesiana que se enquadre como uma regra jurídica objetiva aplicável indistintamente a quaisquer pessoas. A comitas gentium ela não tem na sua origem uma aplicação objetiva e indistinta. Pelo contrário, a comitas gentium ela é aplicável em sua origem como uma forma de cortesia internacional para captação de clientela, para se concluir um contrato. Bem, essas 3 escolas estatutárias, elas são tão importantes que é justamente a partir delas que se constrói o direito internacional privado pós-Revolução Francesa. E mais do que isso, que se constrói o direito internacional privado que chega até os nossos dias. E aí é que surge uma ideia que vem dos Estados Unidos no século XIX. Nós tínhamos já alguns códigos europeus que previam regras de direito internacional privado, regras de conexão, era esse o nome que se dava à época, em virtude da construção da teoria dos estatutos, que começa lá nos burgos, evolui para a escola italiana, para a escola francesa, para a escola holandesa. Por uma questão de tempo, não vou me referir à escola inglesa e nem à escola alemã, que são as outras 2 escolas que complementam as 5 grandes escolas estatutárias, tá? Mas nos Estados Unidos é que surge a ideia de autonomia desse estudo das regras de conexão como ciência jurídica. Então, a ideia de que as regras de conexão devem ser estudadas de forma autônoma e independente dos regimes jurídicos de cada país é uma ideia norte-americana. Curiosamente, nós já tínhamos na Europa 3 códigos que estabeleciam uma ou outra regra de conexão. O primeiro, o mais famoso, porque é o grande código ocidental que surgiu, o Código Civil Francês de 1804. O Código Civil Napoleônico, o Code, que já falava sobre regras de conexão, falando sobre lei a ser aplicada pelo juiz quando envolvesse situação jurídica de estrangeiro. Antes desse código, nós já tínhamos 2 códigos na Europa que tinham normatização sobre regra de conexão. Um deles, o Código da Baviera, que nem mais existe como Estado na sociedade internacional. A Baviera ainda existe como região. O Código da Baviera, que é do século XVIII. E pouco depois do Código da Baviera, que é de meados do século XVIII, então 1756, 1765, surge um outro código também com regras de conexão, que é o Código Civil da Prússia, que é um código enorme. E era código civil apenas no nome, porque trabalhava com a ideia do direito civil como era no direito romano. Trabalhava com o direito civil como se tudo fosse direito civil, diferentemente do que nós fazemos em nossos dias. O Código Civil da Prússia também ele tem mais de 20 mil artigos, para vocês terem uma ideia, é um código gigantesco. E ele tem regras de conexão bastante interessantes para trabalhar com pessoas nacionalidades diferentes. Mas não se discutia o direito internacional privado como ciência autônoma do direito. Até que, nos Estados Unidos,
um juiz da Suprema Corte norte-americana, que era também professor de Harvard, Joseph Story, resolve em 1834 construir o direito internacional privado. Essa denominação é uma sugestão dele próprio, uma sugestão bastante criticada, mas que prevaleceu nos tempos, como ciência autônoma do direito. Então, Joseph Story, em 1834, ele fala que as regras de conexão devem ser estudadas à parte, e não dentro do direito civil, dentro do direito empresarial, ou dentro de um outro ramo do direito de cada Estado. Story, já totalmente instruído com a ideia do Estado moderno, em 1834, ele constrói uma ideia de direito internacional privado fundado em duas regras que dão a base dessa ciência autônoma, que tem por objeto o estudo das regras de conexão. A primeira ideia: cada nação, olha só o que o Story coloca, cada nação, vamos substituir aqui por cada Estado, para falarmos num sentido mais jurídico para nós em direito brasileiro, né? Então, cada Estado tem autodeterminação. Então, já estou usando uma expressão que está, inclusive, na nossa Constituição, no artigo 4º da nossa Constituição. Cada Estado possui autodeterminação para decidir se vai aplicar a sua própria lei ou a lei estrangeira. Então, a autodeterminação do Estado é fundamental. Uma baliza dessa ciência autônoma do direito, que é o direito internacional privado. Por isso que não existe uma regra universal de direito internacional privado. Por isso que as regras de conexão do direito brasileiro, elas podem até ser parecidas com as regras de conexão do direito francês, com as regras de conexão do direito italiano, com as regras de conexão do direito inglês, com as regras de conexão do direito alemão, do direito até japonês ou até do chinês. Mas não são exatamente iguais, porque cada Estado possui autodeterminação, isto é, liberdade para definir quais serão as regras de conexão. Em primeiro lugar, quando ele aceitará a lei de um outro país e se aceitará esta lei. Claro, você já pode imaginar, se o Estado está dizendo que não quer aceitar a lei de um país e possui regras mais rígidas que favorecem o seu nacional apenas e regras relativas apenas ao seu território, esse Estado tende, no comércio internacional, a um isolacionismo. Perdoe-me, deve ser pelo horário, já estou acabando, tá? Hoje passei um pouquinho. Um isolamento em relação à sociedade internacional. Já o Estado que quer incrementar as maneiras e as fórmulas de comércio internacional buscará regras de conexão que lhe sejam favoráveis do ponto de vista de macroeconomia, sejam favoráveis ao seu comerciante por sua nacionalidade, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas que atraiam o estrangeiro para a prática de comércio internacional. Vejam só o que tem sido feito, por exemplo, pela China, e porque ela é hoje uma grande potência econômica no mundo. Vamos ver, nós temos aqui uma pergunta. Vamos ver quem levantou a mão aqui sobre isto. Cadê a mãozinha levantada, gente, que eu não... Eu que tinha levantado. Mas sim. É que eu já respondi na minha cabeça que essa coisa do direitos humanos, né? Se o Estado ele é signatário desses tratados internacionais de direitos humanos, ele é obrigado a aplicar a lei que seja mais favorável aos direitos humanos. E eu fico pensando que passa por cima do que seria esse procedimento para leis conexas. Mas, de certa forma, já foi manifestada a vontade do Estado para esse caso. Ele escolheu que ele sempre quer fazer isso. Exatamente, Isabela, isso mesmo. Bom, vamos então agora à segunda regra que o Story colocou. E eu vou falar sobre isso que a Isabela falou agora nesse final de aula, não sobre direitos humanos propriamente dito, mas sobre essa questão do Estado se firmar perante a sociedade internacional com as regras de conexão.
Com relação ao Story, o Story tem um segundo fundamento para justificar o direito internacional privado como uma ciência autônoma do direito. E o fundamento é muito simples, é de interesse mútuo, tanto do Estado, quanto do comerciante que é seu nacional, como do comerciante estrangeiro, e por decorrência, inclusive, dos outros Estados, a eventual aplicação da lei estrangeira de forma excepcional. Pronto. Estamos aqui com os dois grandes fundamentos do Story que justificam uma ciência autônoma, jurídica, que fixa as regras de conexão. Isso que eu estou falando para vocês é 1834, mas é também o direito dos nossos dias. É aí que está a grande história do que eu falei para vocês. Indo para a parte final do nosso encontro de hoje, eu peço desculpas porque eu avancei um pouquinho, porque é muita informação realmente, por isso que eu vivo falando que o bom seria que tivéssemos 2 semestres. E eu não sei o que vocês pensam, eu penso que é uma matéria muito importante para a gente compreender o mundo de hoje. Porque o mundo de hoje está muito focado nessa situação. Eu vou aplicar a lei do meu país, vou aplicar outra lei, né? Então, eu não posso deixar aqui de falar de um dos maiores juristas ocidentais, Friedrich Karl von Savigny. Savigny, ele percebeu que a força das escolas estatutárias foi muito grande para que fosse feito toda a pavimentação desse novo ramo de ciência jurídica. E Savigny, inclusive, chegou a denominar o direito internacional privado pela ideia de teoria da recepção do outro direito, ou teoria da recepção do direito. Então, Savigny, ele dizia que a melhor fórmula que deveria ser aplicável numa regra de conexão seria aquela que, de forma mais lógica, à luz da historicidade dos povos, fosse a solução mais prática para o caso concreto. Era essa a ideia do Savigny. Então, com isso, o Savigny ele indicava que das regras de conexão dos estatutários italianos, franceses e holandeses, inclusive com a Comitas Gentium, aquela que deveria ser mais justificável seria a lex domicilii. Cerise, por que você falou do Savigny? Porque o artigo 7º do Código da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai justamente em cima da teoria da recepção do direito de Savigny. E adota a lex domicilii como critério para se trabalhar com direitos da personalidade, com personalidade civil, com capacidade civil, para se trabalhar com relações de família, casamento, união estável, filiação, e é, portanto, uma regra de conexão importantíssima para nós nos dias de hoje. Bem, essas eram as principais observações que eu tinha para falar para vocês hoje. Na semana que vem, eu vou trazer para vocês... faltou só um último detalhe, desculpa, pessoal. Faltou o último detalhe. O Brasil, como vocês já sabem, e eu já falei isso, começou a ganhar muito destaque na sociedade internacional justamente nessa época do embate das regras de conexão, porque a monarquia brasileira, principalmente aquela durante o reinado de Dom Pedro II, era extremamente respeitada pela sociedade internacional da época. O Brasil, naquela época, era uma grande potência do mundo, apesar de toda a pobreza que existia na maior parte de sua população. Ele já se destacava como uma potência mundial. E o Brasil ele participou ativamente da primeira Convenção Internacional de Direito Internacional Público. Convenção de Direito Internacional, privado, estou ficando louco, de 1893. É uma convenção que resultou das conferências de Haia. E as conferências de Haia foram conferências que depois
foram mantidas porque a Haia sempre foi um cenário da sociedade internacional. E o Brasil teve vários protagonistas representando muito bem o país nessas conferências. E o que mais se destacou para nós brasileiros foi o Águia de Haia, o Rui Barbosa, que é um dos maiores juristas que o Brasil já teve. O Brasil, então, já estava plugado nessa ideia de sociedade internacional desde então. E mais do que isso, em 1928 foi celebrada a Convenção Internacional de Direito Privado de Havana. Essa é uma convenção internacional que foi celebrada e que ela é bastante importante porque ela foi introduzida no Brasil como lei, assim como foi introduzida em outros países como lei. Tá? E ela é conhecida com o nome de Código de Bustamante. Eu vou passar para vocês o número do decreto, vou anotar aqui para vocês o número do decreto, que é o Código de Bustamante, para vocês entenderem a importância disso para nós brasileiros. É o decreto 18.871, de 13 de agosto de 1929. O Código de Bustamante, ele procura algo que não obteve êxito, mas a ideia era se criar um código uniforme, regras uniformes de conexão que todos os estados da sociedade internacional deveriam adotar. O Brasil foi um dos signatários dessa Convenção de Havana e o Brasil acabou assinando, portanto, esta convenção com uma quantidade boa, porém muito pequena, de países se comparado com o número que nós temos hoje. Justamente por conta da pouca aceitação do conteúdo integral deste tratado internacional, é que ele acabou não tendo um respaldo muito grande naquela época e não teve o efeito esperado. Então não existe um código uniforme de direito internacional privado. Cada estado continua mantendo as suas regras de conexão conforme o estatuto que lhe é próprio. E no Brasil, nós temos, por efeito desse Código Bustamante, várias regras de conexão que já estavam nesse Código Bustamante e que se encontram hoje na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, é aí que chegamos no nosso direito internacional privado. O nosso direito internacional privado, então, ele é inspirado na teoria dos estatutários, que eu mencionei para vocês, e tem uma forte inspiração também no Código de Bustamante, que é a Convenção Internacional de Havana, de 1928, e que foi recepcionada em nosso direito em 1929. Gente, eu peço mil e uma desculpas pelo alongado, hoje eu fui longo demais. E eu prometo que a semana que vem eu vou cumprir com o horário com vocês, tá bem? Estou aberto para qualquer pergunta que vocês tenham. E se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula de hoje. Tranquilo, prof, sem perguntas. Eu achei claro, professor. Tá tudo certo, obrigada. Olha, então, desejo para vocês um bom restante de semana e a semana que vem eu já vou passar para vocês a distribuição dos temas e vamos seguir com a matéria. E eu vou trazer o PowerPoint para ficar mais fácil para vocês reverem o que eu falei nessas duas últimas aulas, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa noite, gratidão. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Boa noite.